Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu tenho 18 anos de idade. Hoje em dia eu trabalho como auxiliar de enfermagem no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu entrei no lar há 15 anos atrás, eu entrei para completar 4 anos de idade. O lar funcionava em período integral, então entrava de manhã aqui e ficava até o período da tarde, que era o tempo em que os meus pais ficavam trabalhando. E aqui eu fazia diversas atividades, tinha atividade de desenho, de treino de escrita, né, que eu já tinha 3 anos para 4, então a gente já começava a treinar os rabiscos. Desde pequeno eu sempre fui muito tímido, eu tinha uma questão de não conseguir conversar tanto com os colegas, mas o lar ele trabalha muito com essas atividades em grupos, com essas brincadeiras em que todos os colegas participam, então acaba que a gente acaba se entrosando e conhecendo novas pessoas. Eu lembro também de muitos professores, educadores que ficavam aqui no lar, que a gente tinha esses momentos de conversa, de leitura, de atividades, em que eles sempre estavam aqui juntos e que nos ajudavam nas nossas dificuldades. Em 2021, o lar, eu estava terminando o ensino fundamental, né? Eu estava no 9º ano, e o lar ele apresentou as escolas de qualidade daqui de São Paulo, em que eles realmente confiam no ensino. E uma dessas escolas foi o Ensino Einstein, né, que é do Hospital Israelita Albert Einstein. E lá eu conheci que tinha tanto o técnico de enfermagem como administração e, além disso, o ensino médio a gente fazia em conjunto. A enfermagem foi uma coisa que eu fui descobrindo quando comecei o técnico. Eu comecei o técnico porque eu gostava da área da saúde, mas eu não tinha certeza se eu queria seguir para a enfermagem. E conforme fui fazendo o técnico, fui fazendo os estágios, eu comecei a me encantar pela área porque a enfermagem ela é muito sobre a questão do cuidado, né? Eu ingressei no PPV em 2021, se eu não me engano. Então, eu entrei no período em que estava pandemia ainda, então estava uma questão muito híbrida. Então a gente vinha uma vez por semana, né? Na semana e outra não, ficava intercalando e ficava junto com a escola, né? Então fazia a mesma rotina, eu ficava na escola de manhã e vinha para cá pro lar à tarde. Mas como estava nesse período de pandemia, aí às vezes eu tinha só o lar e às vezes só tinha a escola. Os encontros no PPV, como eu tinha um horário integral, era diferenciado para quem fazia só meio período da escola, né? Então tinham pessoas que faziam meio período da escola, vinham para cá pro lar. Eu, como era período integral, eram alguns encontros marcados. E algumas atividades a gente fazia online, né? Tinha a questão do portfólio, que era um trabalho que a gente apresentava no final do ano e que eu tive que fazer parte dele online, por justamente não conseguir encaixar o lar nessa rotina integral. Mas eu conseguia vir sim, no período em que eu tinha metade do período, né, na segunda e na sexta, eu conseguia vir pro lar e aí eu conseguia dar andamento no trabalho, conversar, né, mostrar as minhas preocupações, as minhas dificuldades, também minhas alegrias com o técnico, com a escola. E o lar também, ele financiou as mensalidades dos 3 anos do técnico. Então, graças ao lar, eu tive um estudo gratuito numa escola privada e também tive o apoio também de materiais extras, sabe? Livros, cadernos, essas coisas. O lar também arcou com esse custo. O lar, em uma palavra, seria... Eu acho que é oportunidade, né? O lar, ele sempre me dá oportunidade. Sempre quando eu falo do lar, eu falo de oportunidade. Ele mudou a minha realidade. Eu nunca imaginei que eu, com 18 anos, teria uma formação técnica, que eu teria uma formação num lugar extremamente de qualidade, sabe? Então, lar é oportunidade, é carinho, amor, né? Além disso. Então, o PPV, ele realmente é uma mudança de realidade. Eu acho que ele trabalha junto com o jovem desde sempre, né? Tem o trabalho contínuo do lar e ele dá essa continuidade com uma questão de vamos tentar mudar essa sua realidade. E ele realmente consegue. O PPV tem esse trabalho de mudar realidades.